Já parou para pensar por que a gente evita tanto falar sobre morte quando estamos saudáveis? Por que a gente deixa de falar sobre a única certeza que a gente tem sobre a vida? Você se considera preparado e maduro o suficiente para lidar com esse processo da vida? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse assunto através dessa leitura. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Renata Mello, sou estudante de psicologia e hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre as reflexões que eu tive através dessa leitura. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, escrito pela Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica especializada em cuidados paliativos e ela escreveu esse livro no intuito de dialogar com a gente sobre esse processo de morte, de luto e sobre a finitude das coisas e da vida. A Ana Cláudia já escreveu diversos livros, mas infelizmente de todos esses que está passando aqui ou aqui, eu só li esse. E também eu quero pontuar que eu não sou formada em letras, não sou estudante de letras, então eu não tenho nenhuma intenção de fazer uma resenha crítica. Na verdade, eu só quero compartilhar como foi a minha experiência e as reflexões que eu tive a partir dessa leitura. E com isso, eu espero te incentivar a ler ele também. Eu comprei esse livro por indicação de uma amiga, ela me falou muito bem sobre essa leitura. E também pedi para que ela não me falasse muito sobre a leitura, porque eu gosto de... Eu só pergunto se é bom. Eu não gosto quando a pessoa me fala muitos detalhes, eu gosto de ser surpreendida. E aí ela só me falou que a leitura era perfeita, aí eu confiei no gosto literário dela e comprei o livro. No início eu achei que fosse uma leitura acadêmica. Eu, como sou estudante de psicologia, eu imaginei que ela fosse falar como a gente pode auxiliar pessoas a passar por esse processo de luto, de morte. E aí eu tomei um tapa na cara. E aqui eu já quero pontuar duas coisas sobre esse livro. Primeiro, ele não tem uma linguagem acadêmica, ele tem uma linguagem poética, uma linguagem gostosa de você ler. À medida que ela vai passando pelos capítulos, ela compartilha trechos de músicas, poemas, citações, frases, e isso é muito bom. Além disso, é um livro que é bem curtinho, ele tem 222 páginas, e eu te indico ler o mais devagar possível. Não é um livro para você ler rápido, sentar-se em um único dia e ler. Eu acho que é um livro que você tem que ir lendo aos poucos para poder aproveitar o máximo todos os aprendizados que tem aqui, porque é um livro extremamente profundo. Inclusive, eu li ele em 2 semanas e eu acho que eu li rápido demais. Eu li ele assim porque foi um processo, eu estava em processo de cicatrização de uma cirurgia, eu arranquei 2 sisos e aí eu fiquei muito tempo parada, sem fazer nada, precisando descansar, então eu aproveitei para ler. Só que eu acho que eu li rápido demais e eu pretendo fazer uma releitura para poder aproveitar a profundidade disso aqui e os ensinamentos que ele traz. Ela começa o livro falando o porquê que ela escolheu fazer medicina, ela fala um pouquinho da trajetória acadêmica dela, os desafios que ela passou antes de entrar na universidade e também na universidade. E aos poucos ela vai mostrando, ela vai desenhando o caminho pra gente do porquê que ela estuda sobre morte, o porquê que ela acha importante falar sobre morte e o motivo de ela trabalhar com cuidados paliativos. Para quem não sabe, cuidados paliativos são aqueles cuidados que são feitos quando o médico diz que não tem mais nada a ser feito. E aí essa é uma das críticas que ela faz o tempo todo no livro, que os médicos eles não estão preparados para lidar com esse processo também, que a própria formação acadêmica dos profissionais de saúde não os prepara para lidar com esse processo, auxiliar tanto o paciente quanto a família a passar por isso. Ao longo da formação dela, isso foi indignando ela, que ela não se contentava com não tem mais nada que ser feito, agora é só esperar a morte chegar, e passa um sedativo para o paciente e aí isola aquele paciente. Então a crítica dela já começa por aí, ao falar sobre cuidados paliativos no Brasil. Ela cita que o Brasil é o 3º pior lugar do mundo para se morrer. Ela também compartilha uma pesquisa que foi feita onde mostra que o Brasil está no 43º lugar quando o assunto é qualidade de morte, e que quando a gente compara o Brasil com a Europa e com a América do Norte, é como se a gente tivesse 30 anos de atraso quando o assunto é cuidados paliativos. Se a gente tivesse políticas públicas mais eficazes e que houvesse mais investimentos também na formação de profissionais, que as pessoas começassem a falar sobre morte, porque as pessoas não comentam sobre isso como se isso pudesse ser evitado. Se houvesse mais debate sobre o assunto, provavelmente esse cenário seria modificado. E aí é engraçado que eu lembro da minha infância, porque eu morei no interior e lá quando algumas sandálias estavam
viradas para baixo, a gente ia lá, tem que desvirar, senão a mãe morre, ou senão quando eu falava sobre morte, vira essa boca para lá, né? A gente tem esse hábito de repreender todas as vezes que a gente está conversando sobre morte. E aí ela comenta também sobre isso, né? Que a gente tem essa falsa impressão de que só se a gente não falar sobre, a gente não vai atrair a morte ou ela não vai chegar. Um dos pontos mais interessantes que eu achei dessa leitura foi quando ela começa a falar sobre a finitude das coisas e da vida. Apesar do foco ser sobre morte, luto, todo esse processo, é um daqueles livros que te dá um chacoalhão, porque te faz refletir sobre a forma que você tem aproveitado o seu tempo e a sua vida, as coisas que a gente tem se dedicado e as coisas que a gente tem feito. A gente está o tempo todo tentando parar o tempo, tentando aproveitar ao máximo o nosso tempo, acelerando, fazendo as coisas de forma rápida e pensando bem se a gente o tempo todo, áudio no WhatsApp, no 2.0, a gente está querendo acelerar os vídeos o tempo todo, porque a gente tá o tempo todo querendo aproveitar cada vez mais o nosso tempo. A única coisa que a gente pode fazer com relação ao nosso tempo é viver intensamente as nossas experiências, aproveitar para viver. E aí ela traz até uma reflexão sobre isso, que quanto mais a gente fica nessa angústia, aí é que a gente não tá vivendo, alguma coisa a gente tá deixando de viver nesse processo. Ao comentar sobre a importância de a gente aproveitar o nosso tempo de maneira sábia, ela pontua o seguinte: as pessoas morrem como viveram. Se nunca viveram com sentido, dificilmente terão a chance de viver a morte com sentido. Morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos. É perfeito esse livro. Como eu pontuei, quando eu li esse livro, eu estava num processo de cicatrização da cirurgia do siso, e foi uma cirurgia muito complicada, acabou rasgando um pouquinho do meu palato, infeccionou, foi uma luta, então eu passei algumas noites sem dormir. E aí o que me acompanhou foi essa leitura. E aí eu fiquei pensando, né, como às vezes a gente só valoriza algo que a gente tem quando a gente tá em falta dela. No meu caso, a saúde, né? Porque eu não tava conseguindo dormir, eu não tava conseguindo comer. E aí, nesse momento que a gente tá assim, é que a gente sente falta, né? Eu tava sentindo falta até de mastigar. Então, às vezes, a gente passa pelas coisas bonitas da vida e não valoriza, né? Por conta da rotina, a correria do nosso dia a dia, não permite que a gente viva intensamente essas coisas ou valorize essas pequenas coisas. Ela também comenta que a gente não deve ficar esperando o melhor momento para agir, ou se não, o melhor momento para viver bem. Quando chegar minhas férias, eu vou curtir. Quando chegar minhas férias, eu vou fazer isso. Quando chegar o final de semana. Quando eu tiver tantos anos. Quanto mais a gente espera o tempo chegar, mais perto da morte a gente tá. Outra reflexão linda que ela traz no livro é que a gente não deve buscar uma invalidez emocional. E o que ela quis dizer com isso, né? Ela comenta que tanto as pessoas como as circunstâncias que a gente passa ao longo da vida têm o poder de nos transformar. E aí ela cita que é muito importante a gente aprender a vivenciar as situações e os sentimentos, sejam eles bons ou ruins. O que aquela dor me diz? O que aquele sofrimento tem a me dizer antes de ir embora? Como que eu posso aproveitar esse sofrimento, aproveitar esse sentimento de maneira sábia, para que eu aprenda ao máximo com ele, para que quando eu passe por isso de novo, eu encontre outras pessoas que estejam passando por aquilo, eu consiga ser útil na vida. E aí ela pontua, né, que não é sobre romantizar sentimentos ruins ou momentos ruins da vida, mas é sobre a gente vivenciar as coisas, porque não tem o que ser feito. Então, quando a gente tenta fugir desses sentimentos, a gente tenta se esquivar, não falar sobre essas coisas ruins, isso não faz com que elas não existam. E aí, a respeito do luto, ela fala que mesmo sendo difícil, é preciso a gente viver, passar por ele, né? Não negligenciar isso. Às vezes a gente encontra pessoas que estão passando por isso, a gente tem um hábito de falar, não fica triste não, vai passar, ou se não, tipo, se a pessoa tá sorrindo e algum parente morreu, a gente julga, já tá feliz. A gente costuma fazer isso, né, colocar um prazo determinado para sofrer pelas coisas. E aí ela fala como isso é prejudicial para a nossa própria superação. Sobre situações difíceis e relações difíceis, ela pontua, né, que às vezes a gente passa por tudo isso e se fecha para a vida, se fecha para o novo, né? Quando a gente está perdido, encontra lugares que se a gente soubesse onde estavam, jamais teria encontrado. E eu achei essa reflexão muito interessante, porque eu acho que é bem isso, né? Se a gente, não romantizando momentos difíceis, mas às vezes a gente passa por coisas na nossa vida, por situações, por relações, que nos fortalecem de fato e muda completamente o olhar que a gente tem sobre a vida e sobre as pessoas. É engraçado que tem uma parte que ela fala assim que, de uma maneira tola, a gente age, né? Quando a gente passa por um relacionamento difícil, a gente acha que a próxima
próxima pessoa vai ser um clone daquela que nos machucou. É justamente no contato com o outro que a gente potencializa as coisas dentro da gente. O outro pode ter uma chave que vai despertar algo em você que, se você não tivesse tido contato com aquela pessoa, não despertaria, né? Uma versão de você que você só descobre porque você teve aquele determinado relacionamento. E se você se permitir passar por esses processos, mais que seja um relacionamento difícil, algo ruim, aquilo pode te fortalecer e te amadurecer. E aí ela traz uma mensagem para as pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Deve-se ter o cuidado de não fazer com que isso seja o sentido da sua existência. Ela traz até um caso de uma mulher que tá prestes a se casar, e aí a mãe dela pede para que ela desista de tudo, para que cuide dela. E aí ela faz isso, abre mão da carreira, abre mão do relacionamento dela só para cuidar da mãe. Chegando o processo de morte da mãe dela, né, que era um câncer, e aí a mãe falece, e aí ela perde o sentido total da vida, porque ela viu que ela parou a vida dela em função da outra pessoa. Outra mensagem também para profissionais de saúde é que é interessante a gente trocar a empatia pela compaixão. Porque quando você é empático, meio que você sente a dor do outro. E ela fala que isso pode atrapalhar no processo de cuidado. Você não vai conseguir ser 100% para aquela pessoa, porque você vai deixar ser afetada pelaquilo que o outro está vivendo, pelas aquelas dores, pelo que o outro está sentindo. Aí ela comenta que o mais importante é você ter a compaixão, porque é justamente através da compaixão que vai fazer com que você se distancie da dor do outro e esteja pronto, esteja apto a cuidar dele de maneira total e plena. Ela encerra falando que é tudo sobre amor, que tudo que a gente faz na vida de forma amorosa, coloca intencionalidade nas coisas, a chance de ter sucesso são inúmeras. É tanto que ela pontua: tudo pode morrer, exceto o amor. Só o amor merece a imortalidade dentro de nós. Medo da morte, medo da vida. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim. A morte é depois de mim. Mas quem vai morrer sou eu, o derradeiro ato meu. E eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao meu sucessor. Terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. É um trecho da música de Gilberto Gil. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se sim, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E coloca aqui nos comentários também um feedback sobre esse vídeo. Se você já leu esse livro, se você gostou das reflexões que eu trouxe, se você concorda, discorda, enfim, fique à vontade. Um beijo e até o próximo vídeo.